Pessoal, hoje o vídeo vai estar sendo da história da Revolução Russa. Eu vou ler aqui para vocês a história da Revolução Russa de 1917, tá bom? Esse vídeo vai estar sendo um vídeo para explicar para vocês que estão interessados a saber a história. A história do século XX teve a Revolução Russa de 1917, seus principais eventos, a construção do Estado Soviético pelos membros do Partido Bolchevique, resultou em uma mudança das formas de desenvolvimento econômico verificadas até aquele momento. A modernização da sociedade russa ocorreu de forma distinta das sociedades capitalistas da Europa Ocidental, em vez da constituição de uma sociedade industrializada, baseada na ação da burguesia, aparada pela propriedade privada dos meios de produção, que se verificou foi um processo de industrialização modernização social, cujo era o Estado. O Estado Soviético passou a ser detentor da propriedade dos meios de produção. Essa centralidade da propriedade proporcionou aos controladores dos burocratas do Partido Bolchevique e administradores das empresas uma capacidade de planejamento econômico e social cuja amplitude não havia sido experimentada em lugar algum. Mas compreender esse resultado da Revolução Russa é necessário antes acompanhar o caminho do processo revolucionário. Antecedentes. O processo de modernização da sociedade russa ganhou forte impulso na segunda metade do século X. Algumas medidas adotadas pelos czares Ignati Romanov contribuíram para essa modernização. Em 1961 houve a emancipação dos servos e o fim da servidão, e uma das suas consequências foi uma maior liberdade de produção e comercialização por parte dos camponeses. Essa consequência resultou, por outro lado, a divisão interna do campesinato ao longo de décadas seguintes, com a estratificação entre camponeses ricos, médios, pobres, porém uma grande quantidade de terras ainda pertencia à nobreza. Tal situação proporcionava em 1917 uma das principais reivindicações da Revolução, a distribuição de terras. Outro componente da modernização realizada no século X estava ligado ao estímulo da industrialização. Uma grande quantia de capitais estrangeiros e russos, em menor parte investido na construção de indústrias em algumas regiões ocidentais da Rússia. Nesses locais, como São Petersburgo, Moscou, formou uma numerosa classe operária, origina do campesinato. A concentração operária nessas indústrias superava a existente, mas nas mais desenvolvidas economias do Ocidente europeu. Essas alterações sociais e econômicas geraram contradições com a estrutura autoritária e da autocracia czarista. A Guerra Russo-Japonesa de 1905 foi estopim do que se convenceu o ensaio revolucionário de 1917. As consequências nefastas da guerra foram sentidas principalmente pelos camponeses que forneciam os soldados para o exército russo. A morte na guerra, a fome e o frio daquele ano levaram a parte da população de São Petersburgo a pedir ao czar medidas que sanassem as suas dificuldades. Tal fato ocorreu no domingo, no dia 22 de janeiro de 1905. A multidão que se dirigiu ao Palácio de Inverno de São Petersburgo foi recebida por tiros pela tropa do czar, que se iniciava assim a Revolução de 1905. A principal característica dessa revolução foi a criação do Conselho de Delegados dos Trabalhadores de São Petersburgo. Essa forma, a auto-organização dos operários russos ficou conhecida como na história como Soviet, que em russo significa conselho. Paralelamente a esses fatos, alguns partidos políticos estavam se formando, e é importante destacar que os partidos que se desenvolviam junto com as classes exploradas, como os socialistas revolucionários ligados aos camponeses, e o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, se dividia em duas frações principais, os mencheviques e os bolcheviques. No início de 1906, o czar conseguiu conter o processo revolucionário e criou um parlamento chamado Duma, apontando para uma liberdade política nos moldes de uma monarquia constitucional. Mas durante esses anos de 1906 e 1917, a liberdade política não se verificou na prática. Fevereiro de 1917, o Império Russo foi um dos principais interessados da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. O exército russo não foi para as forças militares alemãs
E o resultado foi a deserção em massa de soldados na linha de frente, foi a intensificação da fome entre a população que se mantinha no território russo. Nos dias finais de fevereiro de 1917, uma manifestação pelo Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo transformou em uma manifestação contra a fome vivenciada por boa parte da população. A manifestação conseguiu o apoio dos soldados insatisfeitos com a guerra. A insatisfação foi aumentando e as manifestações ganharam força. Em 27 de fevereiro, soldados e trabalhadores que invadiram o Palácio Tauride e conseguindo a renúncia do czar e a formação de um governo provisório. Ao mesmo tempo, os operários e soldados constituíram novamente os sovietes e essa situação ficou conhecida como duplo poder, com a burguesia, a aristocracia organizando na Duma e os trabalhadores, soldados e camponeses organizando nos sovietes. A principal reivindicação da população era a saída da guerra, medidas para aplacar a fome e a distribuição de ferro. Esse aqui era o Lenin. O líder do partido bolchevique, crédito aqui, que não sei esse site. Após março de 1917, a série de patrões passou a abandonar suas fábricas. Os operários, para não perder seus empregos, começaram a ocupar as instalações da empresa e organizar o comitê de trabalhadores responsáveis pelo controle da produção. Os conflitos sociais foram se intensificando, iniciando-se o processo de abertura política. Em abril, um dos principais líderes bolcheviques, Lenin, voltou ao exílio. A partir desse momento, ele conseguiu influenciar mais intensivamente os rumos a serem tomados pelo partido bolchevique. Em julho, as forças militares ligadas ao czarcismo tentaram derrubar o governo provisório, sendo impedidas principalmente pelos operários e camponeses organizados. Percebendo o acirramento da situação de conflito social, bolcheviques lançaram o lema Pão, Paz, Terra, com o intuito de angariar o apoio popular. Em outubro de 1917, com a chegada do inverno, setores dos bolcheviques viram a necessidade de tomarem uma medida mais radical da tomada do poder. Os camponeses já estavam ocupando as terras da aristocracia e da igreja. Os trabalhadores intensificavam a formação soviética e comitê de fábricas. Outubro de 1917. Em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o poder do soviete em São Petersburgo. Às vésperas do segundo congresso dos sovietes em toda a Rússia, os bolcheviques decidiram pela derrubada do governo provisório. Em 25 de outubro de 1917, o Instituto Smolny foi invadido pela Guarda Vermelha, baseando seu poder nos sovietes e aliados. Com a esquerda do Partido Socialista Revolucionário Bolcheviques, iniciaram uma medida para a construção do Estado Soviético. Realização da Assembleia e Constituinte foi interrompida. O controle operário da produção foi instaurado e as terras da nobreza da igreja foram divididas entre o campesinato. Para administrar o Estado, o Congresso dos Sovietes criou o Conselho dos Comissários do Povo. Outubro de 1917. Em março de 1918, os bolcheviques lançaram bases do novo Estado. A administração da economia foi centralizada em instituições estatais que passaram a esboçar o planejamento da produção, buscando manter o controle operário das empresas sob certo limite. A Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por Trotsky, e o Tratado de Paz de Brest-Litovsk foi assinado com a Alemanha, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Guerra Civil. Logo após a assinatura do Tratado de Paz, iniciou-se na Rússia uma guerra civil que durou de 1918 a 1921. As forças ligadas ao antigo regime czarista reuniram-se no Exército Branco, conseguiram ainda apoio das potências capitalistas ocidentais para tentar derrubar o nascente poder soviético. Leo Trotsky, à frente da tropa do Exército Vermelho, a organização soviética na Guerra Civil criou bases da centralização estatal, da economia e do controle da vida social. A constituição do comunismo e da guerra procurava administrar o novo Estado, tendo por base militarização e da economia, direcionando para o esforço de guerra civil, o comunismo de guerra
pôs a disciplina militar nas indústrias e também passou a confiscar as colheitas dos camponeses. Na Ucrânia, que havia se tornado independente, os camponeses operários organizaram-se em torno da guerrilha, liderada por Néstor Marquino e Machuvin, esse cara que eu não sei o nome. Foi importante organização na luta contra o Exército Branco, também na organização da produção, principalmente agrícola na Ucrânia. A ação desse cara que eu não consigo ler o nome e do Exército Vermelho conseguiu conter a invasão do Exército Branco. Porém, o fim da Guerra Civil, a Rússia estava arrasada pela fome e pela destruição causada pela guerra. Porém, a militarização promovida pelos bolcheviques se manteve, principalmente centralizador do Estado. As forças Maquino foram destruídas logo após a Guerra Civil. Uma rebelião contra o novo Estado realizada na fortaleza de Kronstadt foi massacrada pelos bolcheviques. Os marinheiros dessa fortaleza, que eram a principal força revolucionária da Rússia, pediam a eleição de soviéticos livres, buscando assim diminuir o poder bolchevique. Mesmo a liberdade econômica temporária proporcionando pela nova política econômica NEP, não abalou as estruturas centralizadoras do Estado soviético. O período de centralização do controle econômico, político e social da Guerra Civil moldou a forma de organização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e principalmente a partir de 1928, quando as terras foram estatizadas, foi inaugurado da primeiro plano quinquenal. Os burocratas do partido e os administradores das empresas, com esse plano, iniciar o planejamento da economia soviética, impulsionando da União Soviética, a industrialização da União Soviética. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like para ajudar esse canal a se impulsionar. E essa foi a história, ok? Se vocês querem mais história, é só vocês, comentar.